Valério, para a gente começar, a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história pessoal. Se você é de BH, não, sua idade, né, sua formação. Sobre música e metal, a gente vai entrar depois. Ok. Então, eu sou belo-horizontino, nasci em 1965, então eu tenho 58 anos. Gosto de falar que sou do escorpião, isso é o número 9, que eu sou ligado à espiritualidade, né? Então, numerologia muito me agrada. Minha formação é em educação física, formação acadêmica, e a não acadêmica é em terapias alternativas, hoje em dia chamadas de complementares integrativas, né? Tem 20 anos que eu atuo nessa área, e como educador físico tem 38 anos, 33. Eu comecei a dar aula em 1989, 34 anos que eu dou aula. E quando e como que se deu o seu contato com a música e com o metal em específico? Bom, teve uma transiçãozinha do rock para o metal, aconteceu no colégio municipal, com meus amigos Amir, André, Marcelo, Delair, todos eles gostavam de rock, Windsor. Então lá em casa passou a ser um ponto de encontro aos sábados, para escutar discos, daquelas bandas até então de hard rock. Depois, um amigo Cristiano, que até voltou a morar agora em Belo Horizonte, né? Ele morava em Juiz de Fora. Então ele nos trouxe, nas férias dele, uma fita cassete da Rádio Maldita Fluminense. Lá tinha as primeiras coisas de heavy metal, né? Que era Manowar, que é power metal, Iron Maiden, Judas Priest. E junto a isso, nós passamos também a escutar uma rádio chamada Musirama, de Sete Lagoas. Tinha um norte-americano, Mr. T, ele apresentava o programa. Depois ele veio até trabalhar na Rádio Terra. E eu o conheci pessoalmente, porque quando o Kiss veio ao Brasil, eu já tinha toda a coleção do Kiss. Então eu ficava de olho, né, nas coisas que estavam falando sobre o Kiss. Na Rádio Terra teve um programa direcionado ao Kiss, e quem respondesse as coisas lá ia ganhar um disco, Credits of the Night. E eu sabia tudo do Kiss. Naquela época não existia o Google, né, gente? Então tinha que saber mesmo, tá? Não podia acessar nada, não. E eu fui lá conhecer o Mr. T e falei, cara, eu te acompanhava demais na Musirama, da Sete Lagoas. Então, na Musirama, que passava de segunda a sexta, sábado também, após a Hora do Brasil, até as 10 horas da noite. Aí já era mais heavy metal mesmo. Tanto é que foi curioso que alguns desses meus grandes amigos do rock and roll, né, o Amir, André, falou, Valério, esse som é muito barulhento, cara, esse negócio de Iron Maiden, esse negócio é muito barulho, nós vamos ficar só no rock and roll mesmo. E esse cara no rock and roll eu fui evoluindo para o metal. Então foram essas duas situações, né, o Mr. T, da Musirama, e o Cris, que trouxe a rádio da Maldita Fluminense. Uhum. E o que você escutava de bandas, quais foram os discos e as bandas que formaram o seu gosto musical de rock e depois de heavy metal e depois de metal extremo? Caraca, rock and roll, Made in Brasil, que eu fui até no show deles, foi quando eu conheci o pessoal do Overdose, no camarim, mas eu não sabia que eles eram Overdose, até porque eles não eram Overdose ainda, a banda ainda não existia, né? Foi o primeiro show em BH que a gente viu um guitarrista tocando e solando uma coisa assim alucinante. Tanto é que a nossa curiosidade, tanto minha como do Cláudio, né, assim que acabou o show, perguntar ao cara o que é aquilo que ele estava usando, que pedaleira era aquela. E o cara era argentino. Então, o Made in Brasil foi a grande inspiração do rock and roll. Falando em termos de bandas gringas, né? O AC/DC, a minha banda preferida de hard rock. Claro que a banda que eu mais amo é o Kiss. Ninguém se iguala a Kiss na minha paixão, no meu amor. E já do metal extremo, começou com o Sodom, aquele famoso o EP, né, junto com o Destruction. Então a transição foi essa. Do hard rock, do Made in Brasil, Patrulha do Espaço, aí veio o AC/DC, o hard rock, Led Zeppelin, essas bandas do hard rock mesmo, né? E até chegar no Sodom. Slayer, Show No Mercy. E como que era a cena, antes de você começar a tocar, como que era a cena de rock e de metal de BH? Cara, BH sempre foi uma cidade muito ligada à religião, né? Então, assim, não tinha muita cena, não tinha movimento de rock, não tinha nada disso. Cada um saía para um lugar para tomar cerveja mesmo, para beber, se divertir, não tinha uma cena. A cena começou a acontecer, creio eu, muito mais por causa do Rock in Rio, né, que foi o grande divisor de águas aí, né? Tinha umas bandas não muito de rock, assim, que a gente ia assistir, mas eram as opções que nós tínhamos. Não tinha banda de heavy metal, nem pensar, estou falando tudo antes de Overdose, né, claro.
Era mais banda cover. Eu lembro que a gente ia muito aqui na Savassi, que nós éramos de outro bairro, né? Do bairro Lagoinha, todo mundo do local era do bairro Lagoinha, e vínhamos para Savassi para ver shows. Era uma garota que fazia um cover do Janis Joplin. Aí já tinha a banda do Ozinho, que eu vou esquecer agora o nome da banda do Ozinho, que o Ozinho, né, o nome já diz tudo, né? Fã do Ozzy. Mas eram bandas covers, então não tinha muito evento. As coisas começaram a acontecer por causa do Rock in Rio. E falando no Rock in Rio, onde que vira a chave do Valério que escutava, que só consumia música para eu vou montar uma banda, vou tocar guitarra, e por que guitarra? Então, nessa época eu conheci o João, que era o nosso vizinho, que tinha uma guitarra. Esqueci a marca da guitarra dele, uma guitarra muito pesada. Inclusive, depois eu até comprei essa guitarra, aí o ladrão veio e levou tudo que a gente ia lá no ensaio do Holocausto. O João ele tocava muito guitarra. Então, do Rock in Rio, a gente começou a conhecer pessoas que gostavam de rock. Por coincidência, as pessoas foram aparecendo, né? Você via algum cabeludo na rua, as pessoas se aproximavam, começavam a conversar e coisa e tal. E o João, ele queria demais ser guitarrista. Ele tocava muito, mas muito mesmo. Eu já tinha comprado uma guitarra, que o meu amigo Delaí do Colégio Municipal falou, Valério, vamos montar uma banda? Eu falei, vamos. A banda ia chamar The Butterflies. Mas aquela banda que ninguém tocou nada, nunca ensaiou, e The Butterflies era, ainda bem que não deu certo, né? Senão eu nem estaria aqui mais, eu teria sido escrachado do metal extremo, The Butterflies, pô. E nisso não tinha ninguém que dava aula de rock. Então eu fui aprender valsa com um senhorzinho de idade, eu e Delaí. A partir desse momento veio o Rock in Rio, o João realmente tocava muito guitarra, eu falei, Valério, vamos montar uma banda já que você tem guitarra? Guitarra eu tenho, só sei tocar, mas você sabe tocar. Então eu vou lá nos ensaios, e assim eu conheci o João, o Heitor, que era baterista, e a gente ia para casa do Heitor para ensaiar, eu ficava vendo os caras tocando, mas eu não fazia absolutamente nada. No Rock in Rio, eu, o Rodrigo, né, vocalista do Holocausto, fomos para o Rock in Rio, e o André Maldito também. O André Maldito e o Rodrigo fariam o teste para ver quem seria o vocal do, então, Asmodeus. Que o André era ligado a satanismo, adorava essas coisas, ele comprava revista, né, e tinha o nome lá de Asmodeus, então o nome da banda ia ser Asmodeus. O João na guitarra, eu na outra guitarra, o Heitor na bateria, e o Rodrigo e o André Maldito fariam o teste para ver quem seria o vocalista. Então no show do Rock in Rio a gente já se... Né, a gente direcionou o som para o heavy metal. Mas, pegado do Randy Rhoads, guitarrista do Dio, porque o João tocava muito, mas tocava muito. Só que eu e o Rodrigo fomos no show do Sepultura, primeiro show do Sepultura, aí o mundo mudou. As portas do inferno, os portais do inferno se abriram, como diria o cara do Vulcano. A gente viu que era aquilo que a gente queria fazer, cara. O som do Sepultura. Só que para o João aquilo não era música. Valério, isso não é música não, isso é barulho. Não dá para tocar isso não. Eu falei assim, João, você está certo mesmo. Aí eu tive que aprender a tocar o barulho, né? Daquele tipo de som. Então foi aí que teve essa mudança. A partir do show do Sepultura, o primeiro show do Sepultura. E a partir desse momento, então, desse divisor de larvas, né? Boa. Que é o show do Sepultura, como que vocês chegam no que vai ser o som do Holocausto que vai aparecer na Warfare Noise 1? Cara, eu tenho algumas coisas comigo que, mesmo quando eu não tinha certas informações sobre espiritualidade, eu tinha uma conduta um pouco assim, de acreditar muito nas coisas que eu faço. Eu acredito muito na minha força interna, demais. O que eu miro dá certo. Então eu tinha uma grande intuição. Eu não sabia tocar guitarra, eu queria ter uma banda, né? Todo jovem dos anos 80 queria ter uma banda. Eu consegui ter uma banda. Eu não toco de ouvido. Até hoje, se eu não gravar minhas músicas na imagem, eu não sei tocar minhas próprias músicas. Até me emociona falar isso, porque parece até feio, né? Mas eu não consigo tocar, porque eu não sei tocar nada de ouvido. Então a minha intuição permitiu que eu começasse a fazer o som na guitarra, imaginando o que o cara do Sodom faria, que a minha maior inspiração sempre foi o Sodom. Então eu imaginava, porque eu não conseguia tirar nada de ouvido, eu ia perder tempo. Fiz aula de canto, fiz aula de violão, nada acontecia. Quando chegava no tal do solfejo, o cara tocava o piano lá, e eu não sabia solfejar nada, eu morri de vergonha. Depois eu vou fazer aula com uma garota, eu morria de rir. Então apenas as coisas melhoraram. Mas assim, eu fui na intuição. Como é que esse cara deve estar fazendo isso? Porque não tinha imagem, né, em DVD, não tinha nada. Você tinha que imaginar. Quem sabe tocar de ouvido, tira de ouvido, toca. Quem não sabe, fazer aqui um troço, faz sair alguma coisa. E nisso eu comecei a fazer uns riffs, e o Rodrigo falou, Valério,
esse negócio tá legal, cara. O Rodrigo sempre foi um incentivador meu. Né? Não somos mais amigos, né? Mas tudo que passou lá, obviamente, fica guardado. E sempre me chamava a fábrica de riffs. Então, eu fazia o riff e falava, cara, isso tá louco, isso tá sensacional. E outras pessoas depois passaram a ouvir também e falaram, nossa, esses riffs são legais, diferentes pra caraca. Eu posso até dizer que o Holocausto teve uma sorte, por eu não saber tocar e não ter condições de nada de ouvido, porque o Holocausto tinha uma sonoridade muito dele, tinha uns riffs muito, muito nossos. Todo mundo fala, Valério, isso falo até hoje, quando a gente escuta um som, a gente sabe que é você tocando guitarra. E aí um outro cara, aliás, vários caras falaram isso, o Juarez, né, nosso amigo faleceu, do Cirrose, Valério, quando a gente escuta Zeder, do Sarkov Butch, e você, a gente sabe quem é que está tocando. O som, a gente sabe que é vocês que criaram aquelas bases. Então foi pura intuição, que faz parte de alguma coisa que é ligada à minha espiritualidade. Eu sou muito intuitivo nisso, muito. E como que vocês chegaram na Cogumelo para gravar o Warfare Noise 1? Como Isso. se deu esse processo? Isso. Teve uma coisa muito importante que fez toda a diferença dos anos 80, que era a união das pessoas. Realmente, em BH, né, todo mundo era muito unido. O Ameba, do Ataque Epilético, ele era novinho. Ele ficava no nosso ensaio. Ficava sentadinho lá, quietinho, ouvindo a gente tocar. Todo mundo morava no bairro Lagoinha, que é um bairro onde tinha muita promiscuidade, né, porque tinha favela, tinha zona boêmia, tinha drogas, tráfico, tinha tudo que você pensar. A igreja, né, do São Cristóvão, o departamento de polícia, lá era um bairro de clima pesadíssimo. Então, as nossas, né, digamos, origens eram pesadas. Se você ia na rua, você via o cara batendo o osso, você via prostituta, era uma coisa terrível. Então, onde estamos mesmo? Onde estamos mesmo, como que vocês chegaram na Cogumelo para gravar o Warfare Noise? Então, nós começamos a frequentar Cogumelo, naquela turma grande. E quando saímos no final de semana, a turma do Holocausto era muito grande, porque tinha o Hippies, o Marco Antônio, nosso primeiro baixista, que faleceu, infelizmente, inclusive faleceu na nossa presença, no carnaval, morreu afogado. Os primos dele eram hippies mesmo, viviam dentro de artesanato, aquele visual de ripão, e eles andavam com a gente. Os punks, né, a Meba, andavam com a gente. Os drogados andavam com a gente. A turma do Holocausto era muito grande. Então, onde a gente ia, o pessoal, a turma do Holocausto vai naquele evento lá? Vai, cara, vocês são muito foda, cara, vocês são grandes, tanto de gente boa pra caraca. E isso nós fomos criando aquela, né, fortalecendo o nome da banda, por causa também da turma do Holocausto. Então, até que o primeiro show nosso foi em Jeceaba, no sul de Minas. Nós fomos convidados pelo Silvinho, infelizmente outro que faleceu. Inclusive, eu gravei a Warfare Noise com a guitarra dele. Ainda falei, ô Silvinho, você pode ir lá pra gente? Você pode me emprestar a guitarra? Você pode tocar, fazer só? Com você só lá não, cara. Ô, Valério, isso é fácil, senhor. Aí chegou lá, ele fez um solinho e falou, Valério, você consegue fazer isso? Aí sim, acho que eu consigo. Aí eu acabei solando na Warfare Noise, porque ele me ensinou em cima da hora. Coisa simples. Então ele falou, Valério, a gente vai fazer um show em Jeceaba e a gente queria chamar o Holocausto, por causa da turma do Holocausto, cara. Vocês têm condições de abrir o show? Eu falei, nós temos 3 músicas, 4 músicas. Não, tá ótimo, então a gente abre, vocês abrem o show. Cara, foi uma coisa louca, insana, porque o trem foi lotado de gente de Belo Horizonte. Porque o Holocausto ia tocar. Porque o Freaks, ninguém conhecia muito o Freaks. Aliás, é uma puta banda, a banda mais louca do planeta Terra de Belo Horizonte. Planeta Terra de Belo Horizonte. Era o Freaks. E recentemente eu voltei a encontrar com o Lu, que era um americano, que na verdade nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos, voltou para cá e tocava muito, tocava muito. Então o Silvio, que era do Sagrado Inferno, passou também a ser guitarrista deles. Então, assim, nós fomos tocar nesse show. Voltando lá, na pergunta, qual era mesmo? A pergunta de como que vocês chegaram na Cogumelo. Não estou com Alzheimer ainda, é a cerveja. Tudo bem. Por isso, né, ficou muito conhecido a banda Holocausto, a turma toda grande, e a gente passou a ensaiar com o Chacal. O Vladimir, ainda não era vocalista do Chacal, né, era o Esgoto, violentíssimo Esgoto. Quando passou a ter essa possibilidade de uma coletânea, o Vladimir já era do Chacal. E a gente sabe que o Chacal falou, olha, tem uma banda aí, Holocausto, acho que vai encaixar bem no que vocês estão pensando, de estilo, né? Então o João foi e nos chamou e pagou a tal da primeira demo, que era a Massacre, né? Pra gente ter uma pequena experiência de gravação e também para ver se a sonoridade era aquela mesmo das demais bandas. E assim foi, chegamos ao Cogumelo. E voltando, você fala dessa banda Freaks, era uma banda de metal? Não, cara, o Freaks estava muito acima disso. O Freaks era foda. Era muito louco, seria um crossover. Era muito louco. Aliás, né, tanto é que o Freaks marcou e marcou mesmo, que tem um LP, um álbum, enfim, do Ataque Epilético, que o Nado, no finalzinho do disco, final do álbum, né,
Ele liga para o Ameba, né, simula uma ligação. O Ameba falou, bicho, o que você acha de a gente agregar aquela fita demo do Frix nesse nosso álbum? Então, olha que coisa mais sensacional, que homenagem. Aí colocaram essa demo do Frix no álbum deles. E quando eu encontrei com o Lu recentemente, não mais do que um ano, eu falei, você tem alguma coisa do Frix? Eu não tenho nada mais do Frix. Eu falei, sim, Lu, eu tenho do Frix, claro. Inclusive o Frix saiu num álbum que o Ataque Pilete fez uma homenagem a vocês. Então o Frix era um crossover. O Lu tocava bateria e cantava. E o GG chegou a ser baixista deles também. Falando em crossover, você comenta aqui, né? Você falou hip, punk, metaleiro e a turma do hardcore e a turma do hard rock. Qual que era a sua percepção da cena de BH? Como que era a cena quando, de fato, começa o Holocausto e as outras bandas aí, 84, 85? Cara, normalmente quando você está dentro da situação, você não consegue perceber a força que está acontecendo ali, né? Você não tem uma ideia de nada. Você acha que está tudo normal. Ah, isso é coisa de adolescente mesmo, isso está acontecendo, nós estamos dentro. A gente não percebe, né, quão grande a coisa é. Então, a percepção não tinha muito algo assim adiante. De pensar daqui a 10 anos, nem daqui a 10 anos a banda teria, eu não imaginava nada disso, eu vivia só o momento mesmo. E como eu te falei, não tinha muita coisa em Belo Horizonte. Não tinha eventos, não tinha shows, não tinha casas de shows e tinha muito evangélico, né? Muito crente. Que a única coisa que nos marcava era isso. Onde a gente ia, tinha um evangelho para dar um panfleto lá para ir na igreja deles, ou tinha a polícia também para nos dar duro, que era coisa assim, absurda, né? Cabiluz, de bate-boot, coisa e tal, era duro o tempo todo. Então a gente não percebia o que estava acontecendo, a gente nem sabia que lá fora as pessoas conheciam a gente. Quando a Cogumelo lançou a Warfare Noise, e principalmente depois que o Campos Termina, que lá no fundo tá lá Concentration Camp, que era o meu endereço, né? Aí que a gente começou a perceber que a gente recebia cartas assim aos montes, a ponto do correio, né? O carteiro falava, cara, por que você recebe tanta carta que eu te entrego, tanta carta? Falava que nós temos uma banda de metal. Aí que a gente foi começar a perceber o que estava acontecendo. Falei, gente, o pessoal lá fora conhece a gente. Fora que eu digo assim, tá fora de Belo Horizonte. Nem estou pensando lá fora, não. Estou falando aqui em termos de São Paulo, somente São Paulo, quando chegava muita carta, que a gente começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo mesmo. E quais que eram as condições de ensaio do Holocausto no começo? Vocês tinham equipamento próprio, espaço? O Holocausto ele foi formado por pessoas de classe média baixa. Naquela época existia isso, classe média baixa, classe média média, classe média alta. Então, com muita dificuldade, minha mãe, toda vez, tudo que eu precisei, minha mãe sempre me apoiou. Então, a guitarra minha mãe que comprou, o baguinho foi minha mãe que comprou, o pedal foi minha mãe que comprou. Até lembro do pedal, o Silvio, o Bibica, né, do Multileto. Eu falei, tem um cara vendendo um pedal Boss usado. Não é que só existia usado, porque não tinha importação, né? Não tinha essa abertura que o Collor depois veio a dar, né, de importar. Então, eu falei, mas tá lá em São Paulo, nós temos que ir lá comprar. E vai ter um show de Sepultura, você pode ir comigo, falei, quem sabe você vai comigo, de lá você fica por lá. Eu falei, vamos embora. Eu fui lá e comprei o pedal Boss. Eu tinha essas coisas, o Guerrilheiro comprou um baixo, a bateria eu tinha comprado uma bateria muitos anos atrás, mas não era bateria de ensaio, eu acho não. Depois, talvez o Rodrigo deve ter comprado uma bateria, ou na verdade, quando veio o Armandinho tinha bateria, porque o Armandinho, pelo menos, era de uma família, né, melhor que a nossa, digamos assim. Ele morava em São Paulo, veio morar aqui, né, gravou o disco lá do Sarcófago, na Warfare Noise, depois gravou pra gente Campos Termina. E agora, ensaio, na época não existia estúdio. O estúdio era o BMG, um estúdio profissional, não existia estúdio para banda de metal extremo. Então as pessoas ensaiavam nas garagens ou nas casas. No nosso caso, a gente ensaiava no quarto do Rodrigo, depois passamos a ensaiar lá no quarto da minha mãe, que era no bairro Lagoinha também. Onde até eu me lembro muito bem que nenhum vizinho nunca reclamou de nada. Até que no dia teve o jogo do Brasil e França, 1986, a Copa do Mundo, A gente tinha um show para dar, a gente não podia não ensaiar. Então a gente ensaiou. Quando começou a final, paramos de ensaiar para ver o jogo do Brasil. O Brasil perdeu nos pênaltis, aí voltamos a ensaiar, aí que a vizinhança foi lá em casa reclamar, porque o Brasil tinha perdido, né? Eles estavam putos, foi lá falar, isso aqui é casa de louco, o que vocês ficam tocando esse barulho? E minha mãe falou, que é casa de louco não, vai todo mundo embora, pica a mula para lá. Então, assim, a gente ensaiava nas casas da gente, nos estúdios mesmo. E a aparelhagem era péssima das péssimas das péssimas, mas é o que tínhamos. Agora, depois que a gente começou a ganhar um dinheirinho com shows,
de cogumelo também, nós compramos, a gente era tão despreparado com isso, nós compramos uma aparelhagem, né, importada não, da Janine, lá na Serenata. Cara, agora nós temos um bagão, um negócio desse tamanhozão, aí ali em cima vinha um amplificador, né? E o negócio estragou, ou veio estragado, mas a gente era tão bobo que nós nunca fomos reclamar de nada. Compramos uma coisa que nunca funcionou, voltamos para os baguinhos mesmo. Cara, a gente era muito, muito pobre de espírito também. A gente ser pobre de dinheiro é pobre de espírito. E, nesse fato, para piorar a situação, um filho da p passou lá no estúdio, né? No estúdio não, na casa do Rodrigo, viu a gente tocando barulho, aí começou a puxar papo com a gente. A gente era muito ingênuo, muito ingênuo. O cara fez amizade com a gente, ele sabia tudo que acontecia lá, e nessa época a gente estava ensaiando para um show. Aí a Marília do Placenta nos emprestou o baixo dela, baixo vermelho, maravilhoso. Belo dia, o Rodrigo me disse, Valério, roubaram as coisas aqui, Valério, roubaram tudo nosso. Eu falei, puta merda. Ou seja, o tal do cara. Chamamos a polícia, fui lá no cara, o cara até tinha uma passagem pela polícia, né? Ele trabalhava, nós que vendia pneus lá na Antônio Caso. A polícia não fez nada, nós ficamos sem guitarra, que eu tinha acabado de comprar guitarra na mão do João, guitarra boa, Janine, pesadona, aquele estilo da guitarra do Jim Page, meu pedal importado, o baixo da Marília, que era da Marília, nem nosso era, levou tudo. Então as condições eram das piores possíveis, a gente tinha ficado sempre dependendo de alguém para nos ajudar. O bom é que todo mundo era muito unido, então a gente passou a ensaiar com outras bandas, né? E as pessoas iam trocando os aparelhos. E como que você vê o papel desempenhado pela Cogumelo na trajetória da banda? Não só no começo, mas na trajetória, no modo geral. Bom, fundamental pelo pontapé inicial. Hoje, eu ainda penso tanta coisa que a Cogumelo poderia ter feito, no mínimo, um intercâmbio com as bandas do cast lá fora. Isso é no mínimo. Isso lá fora todo mundo ia querer. Isso é básico. Gente, entra em contato com as gravadoras, com os selos que vendem lá, né, os distribuidores. Olha, eu quero levar minhas bandas para tocarem aí. Gente, isso ia ser boom. Mas a ideia que eu tenho é que depois que o Sepultura saiu para outra gravadora e não tinha nenhum contrato com a Cogumelo, eles ficaram mais precavidos em relação a isso. Então, eu até acho que, inconscientemente ou não, eles evitavam essa, né, apresentação tão grande assim das bandas lá fora para poder evitar que alguém mais fosse contratado. Eu sei, através do Rodrigo, que quando eu saí da banda, teve um outro selo, não sei se da Holanda, da França, que quis contratar o Holocausto. Mas ele já tinha aquelas cláusulas da Cogumelo, né, tem que pagar multa, uma coisa assim, eu fiquei sabendo disso. Então, a Cogumelo foi fundamental para o pontapé inicial, mas, olha, é difícil falar não sendo Cogumelo, né? Mas, com a visão que eu tenho de empreendedor, cara, faltou visão para poder conquistar muito mais do que eles conquistaram. Mas, para isso, teriam que dividir com as bandas. Né? As bandas tinham que ter o direito melhor em relação ao uso do som e dos nomes das bandas. A Cogumelo talvez tenha errado nisso. Não quis dividir o que poderia ser maior para ficar com pouco só para eles. Até hoje, infelizmente, acontece isso, né? De vender os nossos direitos para lá e para cá e a gente ganha aí, cada um ganha R$500. Não à toa eu montei minha gravadora. A gente vai falar sobre a War Records depois. Voltando ao estilo que o Holocausto cria, né? O War Metal ele é marcado por uma sonoridade crua, raw, né? Tanto que hoje você tem o Raw War, né? Como que foi a aceitação por parte do público e, de novo, de onde que vocês tiraram temática, letras, visual, como que se deu essa forja? Se deu de forma extremamente natural, porque a banda chamava ainda Asmodeus. Quando ensaiávamos com o Chacal, o nome ainda era Asmodeus. E a primeira letra que eu que escrevi, a Massacre, ela é meio... Hoje eu falo, até dei uma entrevista, falei, gente, a gente vai voltando no tempo, né? Eu estava até brincando, a primeira letra de Bestial War Metal, quem fez foi eu, a banda Massacre, a música Massacre. Que ali fala de cristãos, de igrejas pegando fogo, né? Mas é uma coisa Bestial War Metal. E na época não tinha nenhuma definição esses termos.
Então, o Rodrigo gostava muito de guerra, tinha muito miniaturas, né, de guerra. E quando, ainda como Asmodeus, olha só a coisa mais louca, gente. O Rodrigo, né, gostava de guerra, a gente começou a escrever sobre guerra. O Marquinho do Chacal, que a gente ensaiava junto, né, ele falou, cara, olha que coisa mais louca, vocês são uma banda de war metal? A gente nunca tinha ouvido falar nesse termo war metal. Aí nós assim, nós somos. Cara, pegamos o embalo do Marquinho. O Marquinho perguntou se a gente é banda de war metal, e nós somos banda de war metal. Nesse momento, né, poucos dias depois, o Rodrigo falou, eu estava conversando com o Igor, mostrei para ele as nossas letras, né? Eu falei assim, cara, vocês têm que mudar o nome da banda. Coloca Holocausto, Holocausto é um nome pesado, Igor, do Sepultura. Coloca Holocausto, tem tudo a ver. Resultado, o estilo da banda não foi dado por nós e nem o nome da banda foi dado por nós. Os outros perceberam alguma coisa, né, e deram os nomes. E a gente achou de bom grado. Somos agora Holocausto, banda de war metal. Confesso que a gente não tinha informação do At War, até porque não existia internet. É sempre bom falar isso, né, porque a geração mais nova às vezes não entende muitas coisas. Nada, as coisas que quando chegavam uns 5 anos depois. Então a gente não sabia que existia o At War e a gente não sabe e não queremos saber se o Marquinho conhecia o At War como banda de war metal e por isso ele nos definiu como war metal. Nunca quis perguntar isso para ele, prefiro achar que foi intuição dele também. Ah, vocês são banda de war metal? Sim. Então existiu o At War, mas a gente não conhecia. Pouco tempo depois, lendo na revista Rock Brigade, que nem era revista ainda, né, era um fanzine xerocado, né, que tinha o At War, a banda de war metal. Então, não sei se é por causa disso não. E, claro, o estilo war metal, ele, na época, ele foi compreendido de uma forma complicada, né, por causa o apelo às coisas do nazismo, das suásticas, enfim, da capa do disco e coisa e tal, mas mais pra frente que a gente começou a perceber que não estava sendo uma boa coisa aquilo lá fora. Quando o João da Cogumelo falou que o nosso CD foi proibido de vender na Alemanha porque algum policial, fiscal, sei lá, entrou numa determinada loja lá e viu o nosso CD. Aí proibiu o cara de vender, o cara entrou em contato com o João. Por isso que o João passou a lançar e colocar no rodapézinho lá, aquele lance que a gente não fazia apologia ao nazismo, né? Na verdade, a gente só relatava os acontecimentos, coisa e tal. E o personagem Valério Exterminator? Então, como que ele aparece? Eu costumo falar que eu sou um precursor de certas coisas. Na minha geração, quase ninguém fazia musculação. Na turma, ninguém fazia musculação. Eu já tinha esse interesse com musculação. Então, fui treinar na academia, onde conheci o Gavião, que era fisiculturista, e que começou a fazer vários eventos de segurança nos shows da Cogumelo e nos shows do Seu Pereira, do Povo na TV. Onde, inclusive, tem uma história muito legal, depois eu posso até contar, que minha mãe foi parar no Povo na TV, e lá que os caras sabiam que minha mãe era diretora do Cemitério do Bonfim. Então, as fotos do sarcófago não só aconteceram por causa da minha mãe. Isso a gente vai falar daqui a pouco, porque realmente é uma história à parte maravilhosa. Então, o Gavião... Onde nós estamos mesmo? Como que aparece o personagem Valério Isso. Ali minha paixão pela musculação começou a ficar grande e, obviamente, é uma homenagem ao Arnold Schwarzenegger, que tinha o Conan, o Bárbaro. E eu malhava, né? Eu não era forte igual o Maromba ali. Tem um Maromba aqui, tá, gente? O rapaz ali, ó, o Rafael. Mas, né, naquela época, o que eu tinha já para chamar a atenção. Então, foi uma homenagem ao Arnold Schwarzenegger, o filme Exterminator, né? Uhum. E, mudando um pouco de assunto, né? Na sua trajetória tem um hiato aí de 16 anos, né? E como que foi esse período para o Valério músico e como que você voltou às atividades? Cara, vou eu me emocionar de novo. Eu saí da banda que a gente sabe de segunda a segunda. A gente não errava nenhuma coisa. A gente não errava nada. A gente podia tocar de olhos fechados, até de ouvidos tampados, até porque também fazia diferença para mim. Ouvir ou não ouvir, porque eu não toco de ouvido, toco de visual. É louco falar isso, mas eu toco de visual. A gente não errava nada. Os nossos shows eram perfeitos. Todo mundo falava, cara, além de ser show foda, vocês não erram nada. Aí eu falei com o pessoal que eu ia parar de ensaiar aos sábados, porque a minha turma do local, isso é ótimo, do Colégio Municipal,
estavam marcando encontros aos sábados da tarde na Praça da Liberdade, onde começavam a ter shows de graça da banda Serpente. Aliás, eu esqueci de falar dessa banda nos anos 80, né? A banda que fazia cover do Rolling Stones, depois até montaram a banda Rolling Stones, do Guetta, grande Guetta vocalista. Alexandre Banda, que faziam também cover do Led Zeppelin, do Pink Floyd, coisa e tal. Veludo Cotelê, né? Rockinho. Kamikaze e até o Overdose chegou a tocar lá no Coreto. Então, aos sábados de tarde, eu queria ir lá pro Coreto, eu não queria mais ficar ensaiando. Pô, eu queria ver mulher diferente, só metal, eu não ia ficar com ninguém, pô. Tá doido, a gente só saía na cogumelo, só gente louca, bebia, ninguém usava droga naquela época, não. Era só bebida mesmo. Mal mesmo, né? Enfim. Mas, fazer isso. Aí o Rodrigo falou assim, olha, sem guitarra, ao sábado não tem como ensaiar. Você tem que ensaiar, a gente está nos prejudicando. Eu falei assim, não, a gente ensaia de segunda a segunda, a gente não precisa ensaiar sábado, não, sábado eu não vou. Aí criou um caso, falou que eu ia prejudicar a banda, que eu tinha que sair ou eu saía da banda ou eu continuava ensaiando ao sábado. Eu falei assim, nossa, fez a coisa errada. Porque a minha personalidade, eu sou muito dono de mim, eu sei muito as coisas que eu quero, eu consigo tudo que eu quero mesmo, ninguém me pressiona, eu mesmo me pressiono. Quando eu quero me pressionar, eu pressiono para poder subir de degrau, não quando alguém me pressiona. Aí eu falei com ele, sinto muito então. Aí ele foi lá em casa, não falou um A, ele levou o Boi, que era o nosso road, o Boi era o nosso amigo, era o quarto elemento da banda, né, o Boizão. E ele falou tudo. Ele, o Guerrilheiro e o Rodrigo ficaram calados. Então o Boi falou, ou eu ensaiava e aos sábados eu saí da banda. Então eu saí da banda por causa disso. Assim que eu saí da banda, nós tínhamos já um próximo álbum totalmente já encaminhado. Mesma pegada do Campos Termino, né? Aquela coisa toda. Me lembro só de uma música chamada Reatores Nucleares, que falava de Chernobyl, né? Porque tinha acontecido o acidente de Chernobyl, né? Para quem não conhece, vai no Google e pesquisa. Aí eu peguei essa fita do ensaio, fui procurar o Silvio Bibica, que tinha saído do Mutilator. Mas naquela época, cara, não existia, né, facilidade de pegar ônibus, não existia Uber, obviamente. Fui lá na casa do Silvio, passei pela fitinha, Silvio, saí do local, os caras me tiraram da banda, eu tô com todas essas músicas que poder lançar, você tá falando do Mutilator, cara, vamos montar uma banda aí, você. Deixei a fitinha com ele. Isso se perdeu, eu nunca mais conversei com o Silvio, porque na época até tinha telefone fixo. Poucas pessoas tinham telefone fixo, que era muito caro também, né? Aliás, até as pessoas deixavam de herança, né, para os filhos, o telefone fixo. Não conversei mais com o Silvio, os anos se passaram. Quando eu saí da banda, eu fiquei com um baixo e uma guitarra e um pedal. E o tal do negócio que a gente comprou que estava estragado ficou com a banda e coisa e tal. Aí eu ficava lá o dia inteiro tentando tocar. Eu falei, gente, eu não sei tocar nada, não, só sei tocar barulho mesmo, porra. Eu até queria montar uma banda de rock, né, sei lá, coisa e tal. Eu sempre quis montar uma banda chamada Sarjeta, que é onde eu sempre me encontro nas noites de Belo Horizonte, na Sarjeta. Isso até hoje. Aí eu vi que eu não sabia tocar nada mesmo, só aquele metal, larguei de lado e fiquei. Fiquei 16 anos, né? Como a minha frustração foi enorme, absurda, eu me afastei de todos, porque eu não queria contato nenhum. E foi fácil se afastar, que não tinha internet, então não tinha que buscar informação em lugar nenhum. Não ia na Cogumelo, não ia nos shows, não ia em lugar nenhum. O mundo acabou para mim, em termos do metal. Continuei com meus amigos, fui dedicar aos estudos, aí que eu comecei, né, a trabalhar com musculação e coisa e tal. E uma vez ou outra eu encontrava com alguém. Lembro claramente que eu encontrei com o Márcio André, né? André, Zé Baleia. Na época ele estava na Overdose, né? Falou, Vavá, o pessoal me chama de Vavá. Cara, o Holocausto foi tocar lá em São Paulo, com Ratos de Porão. E os caras tocaram aquele disco que eles lançaram, Blocked Mais, eles foram cuspidos do começo ao fim do show. Porque o palco era pequenininho, eles saíram de lá molhados. Eu achei que era mentira. Eu realmente achei que era mentira do Zé Baleia. O Zé Baleia era um pouco exagerado, né, Zé Baleia? Falei, isso é mentira desse cara. Mas depois, quando a banda voltou em 2004, eles me falaram que foi verdade isso. E eles foram cuspidos, mas cuspidos do começo ao fim, saíram de lá molhados de tanto cuspe. Por quê? Eles estavam esperando, em São Paulo, o Holocausto do Campos Termino. Como não tinha internet, não tinha nada, ninguém sabia que o Holocausto tinha mudado, o visual, a sonoridade e tudo mais. Cara, foi um troço horroroso, pelo que eu entendi. Então, por que da pergunta mesmo? Onde nós estamos?
como que foi esse processo de Isso, então eu fiquei parar e 16 anos voltar afastado de tudo, mas eu só escutava o quê? Os discos que eu tinha comprado. Sodom, Slayer, aí as fitas cassetes, né, do Celtic Frost, Ratos de Porão sempre, Discharge sempre, só anos 80. Eu nem sabia, depois que eu voltei, fui sabendo que o Celtic Frost virou um som lá que ninguém sabe o que é. Ah, Voivode também que eu amava, Voivode também virou outra coisa que eu não sei que porra que era. Holocausto tinha virado isso aí também. Enfim, parece que passou por uma época, né, de merda total as bandas do extremo. Ainda bem, porque eu fiquei afastadinho no meu canto, eu só escutava isso, só me alimentava disso, só desse som. Por isso, até hoje, eu ainda toco as mesmas coisas dos anos 80. Uma, porque eu não evoluí como guitarrista, e nem quero esse tipo de evolução. Mas se eu também quisesse, acho que ia ser... Poderia até me dedicar pra caraca, mas eu não ia estar feliz comigo mesmo. Eu até lembro que o Reinaldinho, uma vez, o Reinaldinho do Insutra, né, conversando lá com o Yusuke, da Nuclear War Now, ele falou, Reinaldinho, eu preciso de mais bandas que tocam essa levada do Holocausto aí. Aí o Reinaldinho falou assim, olha, só o Valério, porque é o único cara que não evoluiu na guitarra. Então só o Valério, os outros evoluíram, eles querem um som mais apurado, mais trabalhado, coisa e tal. Tanto é que quando eu lancei essa coletânea aqui, eu procurei o Yusuke, da Nuclear War Now. Na época eu ainda não estava brigado com ele. Ele falou, Valério, não me leve a mal, mas algumas bandas dessas que estão aqui, que na verdade não estão aqui, mas que estavam na época na coletânea, elas voltaram fazendo um som muito bonitinho. E o Yusuke, ele ama o Holocausto. Ele ama o Holocausto. Ele é da Nuclear War Now, né? Um americano. Nós tocamos na Alemanha através dele. Então, é realmente isso. Cara, quando o cara evolui, ele quer mostrar que evoluiu, por que não? Eu não evoluí. Continuei tocando a mesma bagaça. Então, esses 16 anos me serviram para isso, para que eu continuasse só me alimentando desse tipo de som. E é outra coisa louca também. Eu sempre sonhava que estava voltando para o Holocausto. Sempre. Sonhava mesmo, dormia, né? Sonhava que tinha ensaiado, sonhava que estava cobando. Falei, gente, que coisa mais forte na minha vida. Eu sou uma pessoa que leva muito a ferro e fogo, corpo e alma, espírito, todas as coisas que eu faço. Eu não sei ser aqui. Eu sou lá em cima, sempre mesmo. Então, quando o Guerrilheiro me ligou, em 2004, falou, Valério, na época já existia celular, eu estava com meus amigos do Renascença, aqueles roqueiros lá, que foram das bandas Sacrifice, da banda que depois se transformou em Grey Flu, que gravou a Offernoise 3 ou 4, né, se não me engano, que era do Sapão, do Eduardo. Estava lá com eles, como sempre. E o Guerreiro me ligou e falou, Valério, o João precisa da sua assinatura para relançar em CD o Campos Termina. Eu falei, que isso, cara? Vai lançar em CD? Pô, esse negócio tá vendendo até hoje? Falei, Valério, você não tem noção das coisas, cara. O pessoal lá fora ama a gente, nós vemos um cult. Eu falei, que isso, cara? Que mundo doido esse, né? A coisa tá prosperando. Foi em 1986, nós gravamos em 87, né? 2004 o cara me liga e fala um negócio desse. Aí eu falei, na mesma hora, Guerrilheiro, pergunta aquele cara lá, que eu já não gostava mesmo do Rodrigo, né? Não gostava de falar o nome dele. Pergunta aquele cara se não quer voltar com a banda. Aí o Guerrilheiro ligou para ele, nós voltamos. Então voltamos em 2004, dia 18 de dezembro, fizemos o primeiro ensaio. Depois desse ensaio, o André, um cliente meu, super amigo, muito metal, falou, Valério, hoje vai ter o Rock History do Guilherme, que era o Mr. Rock, né? Porque tinha um programa na 98. E o irmão dele, o Gustavo, era muito amigo meu, a gente saía muito à noite, metal, né? E aqui, né, Chevrolet Hall. Então acabamos o ensaio era aqui na rua, aqui do lado, na casa do Raul. E do ensaio eu voltei para cá e fui lá ver o Rock History. Então foi mais uma coisa, né, que voltou tudo na mesma época, no Rock History eles falaram de Holocausto. O Overdose que tocou, acho que o Overdose tocou, o Xamã tocou, inclusive eles levaram o nosso guru, né, que eu, inclusive, eu aplico o rei ouvindo as músicas dele, que é o Marcos Viana, que era do Sagrado Coração da Terra, né? Ele é fantástico. Ele tocou no Xamã, fazendo aquelas introduções loucas dele. Para quem não sabe, Marcos Viana fez várias gravações para Rede Globo, lançou a novela Pantanal, enfim. E aí, pronto, o Holocausto voltou, dia 18 de dezembro de 2004. E falando desse período que você ficou em ato, esses 16 anos, teve uma entrevista no World of Metal que você fala que você parou nos anos 80, né? E na década de 90, em BH, tem esse período de baixa das bandas dos anos 80, né?
o próprio o Holocausto, você vai ver também com Chacal, Overdose. Mas, por outro lado, surgem muitas bandas, tipo Divine Death, Pathologic Noise e várias outras de metal extremo em BH. Você acompanhou essa cena nos anos 90? Você ia a shows, mantinha contato com essas bandas ou não? Então, quando eu afastei de tudo e todos, né, eu não fui em show nenhum mais. Eu só voltei aí em shows quando esse meu cliente, grande amigo André, que aliás, ele desenhou, porque ele é artista plástico, ele desenhou na contracapa dentro do nosso De Volta ao Front, ele desenhou a Miss Holocausto. Ele criou esse personagem, né? Que é uma mulher com, ao invés de ter um charuto, ela está com um míssil na boca. Miss Holocausto. Ele que me levava aos shows. Ele falou, Valério, vai tocar Sepultura aqui. Sepultura tocou aqui no Chevrolet Hall. Eu fui ver por causa do André. Aí veio o Sodom, com Destruction, se eu não me engano, ou sou Sodom? Não, acho que foi com Destruction, lá no Lapa Multishow. Foi muito engraçado, cara, porque tinha anos que eu não via ninguém. E mais uma vez, lembrando, não existia rede social, então eu não sabia como é que estava o visual dos caras, né? Dos caras, assim, da banda, Sodom, claro que não, mas também. Mas os caras amigos meus. Eu, na fila, alguns eu reconheci facilmente, conversei, mas tinha um cara lá que me conversava comigo, e que conversava, e falava, Vavá, você lembra daquele negócio? Eu, Vavá, não sei o quê. Quando esse cara deu as costas, eu falei, gente, quem que é esse cara? Que eu não estou sabendo. Eu detesto quando alguém me chama pelo nome, eu não sei o nome da pessoa. Isso me incomoda profundamente, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Então eu perguntei, gente, quem que é esse cara que é o Valério? É o Wagner do Sarcófago. Eu falei, porra, cara, o cara tá com um visual diferente, barrigudinho, coisa e tal. Eu não sabia que era o cara. Então, assim, eu comecei nos shows por causa do André. O André que começou a me levar para os shows. E aí foi voltando, lá para Multishow, o Rock History, né, o show do Sepultura, foi por causa do André que me levava aos shows. Então, na década de... Isso foi já nos anos 2000 e tanto, né? 2004 para frente. Eu não acompanhei nada, absolutamente nada, dos anos 90. É até interessante falar isso, né? Porque eu tenho que, obviamente, reconhecer isso e tenho que ser sincero. Quando o Klinger fez aquele documentário, BH após anos 90, né? Eu tive o prazer de receber lá em Matosinhos, onde minha mãe mora, onde eu fui lá no final de semana, e o Klinger mora... O Klinger, ele estava construindo lá o Aqua Beach, né? Ele é um dos sócios. Eu falei, eu estou ficando aqui agora em São José da Lapa, então eu acho mais fácil ir em Matosinhos, que é mais próximo, pertíssimo, né? Ele foi lá, aí ele me entrevistou, né? E eu falei com ele, cara, para mim, os anos 90 não existem. Não existe. Os anos 90 as bandas não agregaram em nada, porque eu não conheço nenhuma banda de renome lá fora que tenha dito, olha, nós nos inspiramos na banda tal, olha, a gente gosta da banda tal dos anos 90. Nunca existiu isso. As bandas dos anos 80, elas são reverenciadas até hoje lá fora. Bandas de renome, né, falam que, olha, Sepultura, Sarcófago, Holocausto, Mutileito, nós nos inspiramos nessas bandas, coisa e tal. Então eu dei esse depoimento para ele. E o que foi muito, mas muito legal mesmo, porque esse depoimento, eu já estava gravando um disco que vai sair, que na verdade faltam ainda algumas pessoas para gravarem, que é um tributo ao BH Metal anos 80. São 15 convidados, todos de bandas dos anos 80. Uns vão cantar, outros vão fazer guitarra solo. Então, quando teve esse lançamento do Klinger, né, eu fui lá, assisti e falei, caraca, velhinho, agora eu entendi tudo. Essas bandas dos anos 80, dos anos 90 fizeram merdas, e essas bandas surgiram. E essas bandas conseguiram, né, levantar a cena e com aquele metal extremo, e são bandas honestíssimas que sempre reconheceram o valor dos anos 80. E o Tisco, então, é um cara assim, né, empreendedor, assim como eu gosto de ser também. O Tisco é um cara brincadeira. Falei, caraca, bicho, eu não posso mais falar mal, não é falar mal, né? Foi um pensamento meu, que nos anos 90 essas bandas não agregaram em nada no metal fora. Tá, metal fora. Agora, mas depois do documentário eu vi o quanto que elas agregaram pro metal de BH, para que a cena voltasse. E depois disso, várias bandas voltaram também. Então, depois disso aí, reconhecendo isso, né, o meu respeito em eles, em homenagem a eles, eu chamei 2 caras dos anos 90 para poder gravarem nesse álbum que até então seria tributo anos 80. Não vai ser mais tributo anos 80, vai ser algo, um nome diferente.
Na verdade, o nome vai ser em alemão, né? Guerra, a religião da humanidade, se eu não me engano, é isso mesmo. Acho que é isso. Estou com 4 álbuns para lançar, eu confundo os nomes às vezes. Então eu chamei o Marquinhos, do casal Death Metal, né? Na verdade, eu chamei o casal Death Metal. Chegou lá, a Malu refugou, não quis cantar não, né, Malu? Então foi só o Marquinhos que gravou. E o Chesco, eu também já o chamei, e em breve ele vai lá cantar, gravar com a gente. Então, dos anos 90 que eu posso falar isso. Eles deram... rolaram a bola novamente. Né? Eles permitiram que o jogo continuasse, fazendo o que eles fizeram. E voltando à nossa conversa, Valério, hoje, além do Holocausto War Metal, né, você mantém outras 2 bandas, o Be Hell e o Raw War. Né? Como que as duas dialogam com as suas experiências anteriores e com a sonoridade do metal de BH? Se tem esse diálogo. Então, eu só sei tocar aquilo mesmo. Eu nem montar nenhuma banda para tocar algo diferente dos sons crus que eu produzo, né? Então, o Be Hell, o que eu busquei de diferente no Be Hell, para ficar é igualzinho ao Holocausto, foram 2 coisas, basicamente. Uma que seria um vocalista cantando em inglês, já traria uma proposta diferente, né? E outro que eu conseguisse priorizar mais partes pesadas, tentando lembrar mais Celtic Frost. Então, no Be Hell, eu tentei fazer mais isso. Um som mais pesadão. Claro que tem umas partes pesadas, coisa e tal, mas um som mais carregado, mais pesadão mesmo. E com a contribuição do Murilo Leite, puta merda, o vocal dele, do Genocídio, né? Ficou, assim, muito, mas muito interessante mesmo. Porque ele canta muito, ele é professor de inglês, então encaixou super bem as letras, coisa e tal. Eu que fiz as letras todas, né? Até então quem faria era ele. Eu falei, Murilo, eu não quero muito compromisso comigo, não. Quer dizer, não quero muito compromisso, porque eu estou atarefado com as coisas. Mas ele está fazendo especialização, falou, Valério, não tenho a mínima condição de fazer letra. Aí, para não deixá-lo sem graça, falei que já tinha as letras prontas. Eu não tinha letra pronta porra nenhuma. Eu fiz 9 letras em menos de 3 meses, sei lá. Falei, cara, o Be Hell vai ser uma proposta de falar qual que é a ideia de inferno. Né? Se é a ideia mesmo da igreja ou se é a ideia que nós estamos vivendo no dia a dia. E fui pesquisando e assim foi. Então, o Be Hell, a proposta era mais essa, um som mais pesadão, com bases que lembrassem mais Celtic Frost, que é uma banda que eu amo demais. Já o Raw War foi quando a gente tocou aqui na Autêntica, junto com o Got Penis, Sex Trash e o Blasphemy. Pô, puta show, né, cara? Show do fudidaço Eduardo Berretti, né? Então, assim, nesse dia aí eu fiquei conhecendo o pessoal do Got Penis. E eu fiquei impressionado com a levada do Gilson, né, o MG 666. Falei, cara, que levada é essa de bateria? Porque eu não gostava até então desse blast beat que tem hoje em dia, diretão, eu achava meio chato. Mas quando eu vi o Gilson tocando, eu falei, meu, isso é muito foda. Quando acabou o show, fui lá, conversei com ele, tirei foto com ele, e falei assim, cara, fiquei impressionado com a sua técnica, isso é muito insano, muito insano. Maior tranquilidade lá e o negócio para. E a baqueta fazia assim, né? Vários movimentos lá, eu, de lado, assim, eu fiquei impressionado. Ao longo da semana, entrei em contato com ele e falei, seu Gilson, nós temos que montar uma banda, cara. Tem que montar a banda com você. E aí surgiu a possibilidade, então. Ele na guitarra, eu fazendo bateria e baixo, né? E vocalista, quem a gente ia chamar? Chamamos o Sábado, que infelizmente, né, depois faleceu, ele gravou 2 músicas. A ideia era que ele gravasse 2 músicas, cantando. Eu gravaria 2 e 2 nós dividiríamos, eu e ele. Então ele gravou 2 e faleceu. Foi até o cabelinho que me ligou, Valério, o Eduardo, o Sábado faleceu. Eu falei assim, puta merda, cara, não tô acreditando nisso não. Aí eu chamei outra pessoa também, que é do War Metal, que é o Cernunnos Legions, né, do fudidaço Wolflust. Então o Raw War, cara, é uma destruição absurda. É insano. O Raw War é insano. E esse Raw War, eu fico impressionado. E o pessoal que escuta fala, realmente, que porradaria, hein? Meu, e as bases, eu falei até com o Gilson, tá longe de ser as minhas melhores bases. Tá longe de ser. Na verdade, as bases eram uma banda que seria uma homenagem à amizade que nós fizemos nesse show. Que o Mauro Trujillo, né, o Trujillo Júnior,
do Wolf Lush, ele nos conheceu no show. O Juninho do Sex Trash, obviamente, estava no show, né? Porque, claro, a banda dele ia tocar. E eu chamaria o Black Wings, né? Black Wings que fala, né? Asa Negra, enfim. Acho que é. O vocalista do Blasphemy, para cantar. Então seria um encontro, né, das pessoas que estavam no show e que tocaram também. Só o Trujillo que não tocou. Só que ele estava tarefadíssimo com outras bandas, o cara do Blasphemy. Então eu falei, então vou chamar então daí eu passei as bases para outras pessoas, então. Até porque também o Juninho combinou de vir cá ensaiar, nunca veio cá ensaiar. Eu falei, vamos montar outra banda, então. Foi aí que essas bases foram passadas pro God Penis, pro Raw. Mas eu falei, de longe são as minhas melhores bases. Mas o que o Gilson fez na bateria, ele colocou a música lá no alto. Realmente ele colocou a música lá no alto. E o Sabo cantando, uma coisa insana. O Ser Nunes cantando, todo mundo também sabe. Gente, foi muito louco. O Raul é muito louco. O Raul vai continuar, né, agora com o vocalista vai ser o Ser Nunes, eu e ele vamos dividir os vocais. E o Birrell também vai continuar, sempre. E outro projeto seu, criado em 2020, pelo menos, se eu estiver errado, você me corrige, foi o selo Warcore Records, né? O que te levou a trabalhar também com distribuição, gravação e produção? Antes, eu vou voltar só um pouquinho na última pergunta. Uma coisa muito curiosa que aconteceu com o Birrell, que o primeiro show nosso, que até então o Birrell era só um projeto, porque eu não suportava mais o vocalista do Holocausto, e para eu não perder tesão de continuar tocando, eu tinha chamado o Armandinho de volta. Eu encontrei com o Armandinho para trazê-lo para o Birrell. Que o Birrell até então seria ele na bateria, o Ricardo Mutileito, o Mutileito não tinha voltado ainda no baixo, o Casito no vocal e eu na guitarra. Então, quando o Armandinho falou que podia voltar para o Birrell, podia entrar para o Birrell, eu perguntei, você está com tempo disponível também para tocar no Holocausto? Porque o Nedson, nosso baterista, já tinha falado que ia sair da banda no final do ano. Falei, Valério, eu tô assim. Falei, então, cara, então ótimo, você vai voltar para o Holocausto. Foi aí que eu consegui resgatar o Armandinho, né? Trouxe para o Birrell e já fiz o convite para o Holocausto. Então, quando era só um projeto, legal. Quando tornou-se banda, já não eram os mesmos integrantes, porque houve necessidade de uma mudança e coisa e tal. Aí, nosso primeiro show, por coincidência ou não, foi em São Paulo, com o Birrell, no Guarulhos Metal Fest, no lugar do Mutileito, que não podia ir, que tinha trocado algum integrante, então eles não podiam dar o show. Então nós fomos tocar no lugar deles. E ali foi a estreia do Birrell. E justamente com o Murilo Leite, que foi que gravou o disco pro Birrell. O Rodrigo Decari, né, do Sex Trash, era o vocalista na época. Nosso baterista era o Toledo, que é hoje em dia está tocando no Sepulchral Voice, acho que é saúde do Sepulchral Voice, está tocando no Impurity, né? Fez lá um show por causa do cabelinho, que ele estava impossibilitado de tocar. E ele tocou pra gente, e no baixo, o Marcelo Taboraí, que era do Sex Trash na época, que está tocando com o GG. Então, assim, foi muito coincidência. O primeiro show do Birrell, em São Paulo, convidei o Murilo Leite, ele subiu no palco e cantou as músicas, junto com o Rodrigo, 2 músicas. Pip! Agora, então, na época da pandemia, o Holocausto War Metal estava gravando as 2 músicas para Reborn to Eternity. Isso. E foram vários selos que participaram dessa gravação aqui. 4 selos compraram, inclusive, um selo da China, na Vid Pirali. Então eu pensei assim, gente, agora nós temos tudo mais fácil, porque o Luiz Toledo ele foi o baterista que deu o pontapé do Holocausto War Metal. O primeiro lançamento do Holocausto War Metal foi a demo War General, que foi lançada na China por esse selo, na Vid Pirali, e foi lançada na Noruega pelo selo Circle. Esqueci o nome do selo, mas Circle alguma coisa. Aliás, é o baixista do Immortal, foi baixista do Immortal e do Necrophagy, o Stian. O nome dele é artista que eu esqueço, tá? E ele lançou na Noruega, em fita cassete, em CD, e na China foi lançado em fita cassete. Então, ali, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu lancei em CDR o selo Warcore. Fiz 45 prensagens, né, de CDR, aqui mesmo na Contorno do Vídeo, uma coisa assim. E quando o Luiz Toledo saiu da banda, porque ele tinha, né, problemas particulares,
trabalho, coisa e tal, cuidar do pai dele, não podia viajar também comigo, foi que eu juntei ao War Tank, né? E o The Trigger, e continuamos a colocar o Soar Metal. E ali eu vi, pô, peraí, o Manfredo é formado, né, nessa área de som, tem especialização em áudio, tem um estúdio onde gravou a Bíblia do Diabo, do Sagrado Inferno, gravou o Divine Death, acho que o Multileito também gravou um single lá. Pô, o Multileito é o cara. O Multileito é o cara, o Manfredo é o cara. E tem um estúdio. Pô, eu tenho o Holocausto War Metal. Vou montar uma gravadora. Então, de selo, passou para gravadora nessa época. Quando eu propus aos demais, né, pra gente botar um selo, uma gravadora. Cara, foi uma sacada muito, mas muito foda. Porque agora não tem mais esse negócio de, você não pode lançar isso porque essas músicas são minhas. As músicas não são mais daquelas gravadoras lá. E eu estava emputecido com a Nuclear War Now, que ela lançou o nosso War Metal Massacre e depois lançou o Diário de Guerra. E eu lembro claramente do vocalista, né, que negociou com o Yusuke, que ele falou, olha, daqui a 3 anos vocês podem lançar e você, por conta de suas mesmos, tá? Porque vocês que pagaram a gravação. Então o disco é de vocês. E o Yusuke falou isso, que o Yusuke não pagou a gravação. Então ele não é dono das músicas, ele é dono daquela gravação lá. Então ele falou que daqui a 2, 3 anos a gente podia gravar, lançar para outro selo, fazer o que a gente quisesse. Só que, como a banda acabou, e eu e o Rodrigo não ficamos mais, né, conversando, eu sempre nunca gostei dele, a verdade é essa, eu não gosto de pessoas com certas atitudes. Depois eu fiquei sabendo de várias coisas que ele fez, uma delas usou uma imagem minha e colocou no encarte do Blocked Minds. Então, assim, ele colocou essa imagem de forma pejorativa. Né? Eu parar lá e um karateca, como se fosse bater em mim. Eu nunca imaginei que isso tivesse acontecido, até que quando a Cogumelo relançou o Blocked Minds com negativo, fizeram um especial nesse CD, um amigo meu, que morava fora, falou, Valéria, você sabe que você está na capa desse disco, né? Eu falei, não, cara, nem toquei na banda nessa época. Tá, Valéria, você está lá na capa, você está dentro do disco. Não, você está louco, é outra pessoa. Ele foi, tirou a foto e mandou para mim. Aí eu vi o que ele tinha feito. Eu falei, porra, que papel medíocre, né? Porque ele ficou chateado comigo e quis me agredir de alguma forma, colocando essa imagem lá. Eu com a mão no cabelo e o cara até que vindo bater em mim. Ridículo, ridículo. Então, eu nunca gostei dele, depois eu percebi essas coisas todas que ele fazia por trás. Sem falar quando o Holocausto, né, teve a proposta de tocar lá na França, no evento da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, que estava fazendo um intercâmbio da cultura mineira com a França. O Holocausto já tinha voltado, isso foi em 2006, se eu não me engano, já tinha lançado inclusive De Volta ao Front. Ele nos mostrou a carta. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte convida a banda do Holocausto para uma reunião no prédio tal, sala tal, segunda-feira, se não me engano, à noite. Aí a gente falou assim, cara, que é isso? O que a gente fez de errado, né? Tipo assim, o que a gente fez de errado? Eu não fui na reunião, porque eu trabalhava, o Guerrilheiro fazia faculdade, e pronto. Ninguém foi, beleza. Aí passou um tempo, o Rodrigo, vocalista do Holocausto, falou, olha, eu vou dar uma pausa nos ensaios, porque nós vamos tocar com... Ele tinha uma banda chamada Pex Bar, que foi a banda que saiu do Tosagas Deismo, né? Aquele industrial de merda, e mudou de nome apenas, porque eram os mesmos integrantes. Nós vamos tocar na França. Falei, cara, que legal, beleza, mas legal, não preocupa não, a gente para de ensaiar. Anos depois, que eu conversando com alguém, falei, gente, como é que aquela banda foi tocar na França? Valério, foi um negócio da cultura lá, de incentivo da cultura, não sei o quê. Falei, mas peraí, quem recebeu a proposta foi o Holocausto, a banda Holocausto. Então o Rodrigo foi na reunião, não falou nada com a gente e levou o Pex Bar para tocar. Aí eu, para ter certeza absoluta disso, eu digitei lá no Google, né? Hoje em dia tem o Google, né? Então se ferrou. Banda Holocausto, ou não, é Banda Pex Bar França. Eu estou vendo a entrevista deles lá. Tocaram no nosso lugar. E quando eu vi que o cara era desse tipo, fazia as coisas por trás, eu falei, gente, não quero conversar nunca, importa alguma com esse cara. Então, ele negociava as coisas do Holocausto. Numa dessas negociações, o Yusuke foi e falou que faria 1000 LPs do Diário de Guerra e 500 CDs. Não fez nenhum CD e só 500 LPs. Então, como eu tinha, né, ficado inimigo do Rodrigo, não podia ficar enchendo o saco dele. Aliás, não pelo ele que me enchia o saco com certas coisas. Que não podia postar nada do Birrell,
da página do Holocausto, enfim, cheio das coisas imbecis. Aí eu entrei em contato com o Yusuke. Falei, já que você quebrou o nosso contrato, quebrou o contrato, falou que ia lançar 1000 LPs e 1000 CDs, só lançou 500 CDs, eu posso também quebrar o contrato lançando por outra gravadora? Aí ele falou que eu estava queimando o meu nome no cenário do Mundial, que nenhuma gravadora ia querer lançar o negócio do Holocausto. Eu falei, então beleza, então já que nenhuma banda, nenhuma não vai querer gravar, eu vou lançar meu próprio trabalho. Então essa situação do Orkó surgiu por causa disso, né? A insatisfação com a postura da Cogumelo, de achar que o Campos Termine pertence a eles, contrato vitalício, sendo que o próprio Yusuke, quando a gente tocou na Alemanha, ele quis lançar o Campos Termine, aquele Campos Termine com as mesmas músicas, que ele falou que depois de 10 anos não tem essa, acabou, não tem contrato vitalício não. E a indignação, principalmente com a Nuclear War Now, que se apoderou desses 2 discos e ainda vendeu para o Japão recentemente, e agora que chegaram os CDs depois de 2 anos, 3 anos, também tudo bem por causa da pandemia, mas enfim, está vendendo nossos direitos, sendo que nós pagamos do nosso bolso as gravações. Então o Orkó surgiu por causa disso, da minha indignação diante dessas situações todas, e para certeza também que o que eu faria daria certo. Pelos contatos que eu tenho, pela forma que eu me dou com o público, com os fãs, com as pessoas que têm gravadora, eu tento ser o máximo receptivo e sempre estar à disposição de conversar, de ajudar, de movimentar a coisa. E deu muito, mas muito certo mesmo. A Orkó teve vários CDs lançados, licenciados, né, para a Alemanha, Noruega já tinha lançado, China, agora eu estou esperando chegar da França, em breve vai chegar o LP da França, Colômbia, o Taratofobia, Estados Unidos, cara, foi sensacional, pelo menos 6 CDs já lançaram nossos trabalhos lá fora. E agora nós estamos preparando, com toda certeza vai acontecer, uma turnê para a Europa ao final do ano que vem. Já estou em negociação e hoje, inclusive, eu até vou falar uma coisa que ainda ninguém sabe, daqui a pouco a gente fala como é que vai ser daqui para frente os demais integrantes da banda. Você já pode falar de uma vez. Então, eu percebi que, mais uma vez, era necessário dar uma mexida na banda. Eu preciso realmente de levar o Holocausto para o mundo. Eu quero dar um show lá fora, não quero dar um show lá fora. Show lá fora eu já dei. Em Peru, nós tocamos no Chile e tocamos na Alemanha. Eu quero uma turnê. Eu não vou sossegar enquanto não der uma turnê. Não importa se hoje em dia qualquer banda vai para a Europa, não importa. Eu quero colocar o Sword Metal vá para a Europa. E eu quero colocar o Sword Metal vá para a Europa e bem. Então eu já estou em negociação com o mesmo produtor que está levando o Sex Trash. E ele ficou assim, muito, muito feliz com essa minha contato com ele. E os músicos da banda, a partir de então, serão músicos contratados, né? O Wartank, ele tem 3 filhos novos, né? Então fica complicado para ele se afastar por um mês daqui. O The Trigger também está sempre envolvido com tantos projetos dele, né? Bar aqui, bar ali, coisa e tal. Então, o Holocausto War Metal na estrada, ele vai ter na bateria, gente, por incrível que pareça, mais uma coincidência daquelas que não são coincidência. Comigo nunca é coincidência. Em 2019, eu fui procurado pela Silvana, da Hellish Trident, para fazer uma turnê. Minto, fazer um show só na Finlândia, num festival que teria até Mestre Fate tocando. Nós seríamos a banda Headliner. Por quê? O cara do festival ele é apaixonado com 2 bandas, Sarcófago e Holocausto. E ele quer levar os 2. Aí eu falei com a Silvana, nesse momento o Holocausto acabou e o Sarcófago eu acho que não vai voltar nunca. Então, esqueça. Só que ela continuou, né, alimentando a coisa, começava com o cara, mandar para mim os prints, e ela entrou em contato com o Alessio da Etrurian Legions Produções, da Itália. Então eles começaram a fazer já uma tour nossa, aproveitando que o cara da Finlândia ia pagar, né, um cachê bom para a gente, e pagar passagem, ela já encaixou isso tudo, porque a Silvana morou na Noruega, conhece todo mundo, metal pra cacete, enfim. Já estava tudo esquematizado e veio a pandemia. Parou tudo, nada aconteceu. Nessa época que teve essa primeira proposta dessa turnê, o Luiz Toledo tinha saído da banda, eu estava sozinho em colocar o Sword Metal, e eu conversei com o Márcio Jamerson, que é da banda Final Doomsday, que é da Place, né, loja lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, melhor dizendo. E ele ia viajar comigo. E junto a ele o Leonardo Barzi, do Mercy Killing.
Coincidentemente, depois da pandemia, esses anos todos se passaram, não vai ser possível com eles, mas justamente os mesmos integrantes que iriam comigo em 2019, eles vão agora estar nessa tour, porque o Base mora agora na Alemanha. Isso facilita ainda mais para o produtor, não vai ter uma passagem a mais para pagar. Então é só eu e o James que vão sair daqui. E até falei, né, quando o Márcio já foi chamado para ser guitarrista do Sex Trash, né, para o Juninho ficar chateado comigo, né, Juninho? Eu fiz questão de postar lá. Cara, meus parabéns por essa aquisição do Márcio Jameson, né? Inclusive, ele seria o meu baterista na turnê de 2019, antes de surgir a pandemia. Cara, vocês estão em ótimas mãos. Então, sim, agora vai acontecer, com certeza, essa turnê com o Márcio na bateria e o Leonardo Barzi no baixo e backing vocal. E eu na guitarra e vocal. Bom, continuando, Valério, outra frente ou fronte de atuação que você tem desenvolvido é o programa Nas Trincheiras com Valério Exterminator, né, que você veicula no YouTube, que é composto por 9 quadros temáticos. Como que surgiu a ideia e qual que é a proposta? Então, como sempre, né, eu estou querendo sair de um lugar comum e criar desafios. Aí eu vendo alguns programas, né, somente do MG Metal, do amigo Luiz, né, e do Clinge, eu falei, cara, eu acho que vai ser interessante fazer um programa. Eu tenho um bom relacionamento com pessoas de várias bandas, né, de BH, do Brasil inteiro. Me considero um cara muito criativo, vai ser interessante fazer isso. Aí fiz o 1, o 2, o 3, né? Eu achava muito legal, porque a introdução do programa era sempre com um filme de guerra. Então começava a introdução só com filmes de guerra. Eu falei, gente, isso está muito bom. Pelo que eu entendi, as pessoas gostaram muito. Porque o Valério é bem tosco, igual você mesmo faz as músicas do Holocausto, que é tosco pra caraca, é sensacional isso, muito legal. Eu tenho uma cliente que é atriz, né? Falei, Valério, da próxima vez usa essa câmera e tal, usa assim, tenta focar mais em você, que tem muita informação atrás de você, tenta focar mais em você. Aí eu fui pegando algumas coisinhas e mais, né? E eu acho que eu parei no terceiro. O quarto já estava todo encaminhado, com gravações de várias pessoas e coisa e tal. Até que teve o jogo do Galo, Atlético e River Plate, Libertadores. Aí, antes de sair para ver o jogo do Galo, eu fumei maconha. Depois eu bebi Heineken pra caraca. Aí no meio do caminho, encontrei uma mulher ali, sei lá, nem sei se é mulher de programa ou não, trouxe para cá. Quando eu acordei, cadê meu tablet, meus 2 tablets e meu Samsung, meu Ultrabook Samsung? A mulher levou tudo. Aí eu falei, cara, todo o meu serviço foi embora. Fiquei frustrado. Falei, não vou mexer com isso mais não. Aí fiquei sempre, porque estava tudo gravado lá. Então, por esse meu vacilo, o programa acabou. Agora eu vou recomeçar, eu vou voltar com ele. Já tem até algumas pessoas que vão participar, mas agora vai ser uma coisa mais curta. Vai ser 27 minutos ou 36 minutos no máximo. E vai ser periódico, assim, a cada 15 dias eu vou relançar um. Legal. E, Valério, sempre que se fala de música extrema brasileira, né, a música feita em Belo Horizonte é considerada um ponto de mudança, comparando com Rio e São Paulo, com o que era feito, né, quando começa, nos anos 80. Na sua opinião, o que o metal feito em Belo Horizonte, na região metropolitana, não vamos deixar de fora a região metropolitana, tem de específico ou diferencial se comparado ao feito nos outros lugares do país? Bom, eu acho que principalmente que as bandas tinham muita curtição pelo som punk e hardcore. As bandas que eram bem mais ligadas a esse tipo de som do que a um heavy metal bem trabalhado. Por exemplo, eu falo muito isso que em São Paulo, eles tinham como influência várias bandas de rock, hard rock, né, dos anos 80, Made in Brasil, Patrulha do Espaço, bandas que tocavam um bom som, não era um som barulhento, um bom som, a Árpia. Então, assim, lá tinha muita técnica, porque lá já tinha uma tradição de rock and roll. Então, os mais novos, eles tinham em quem se inspirar. Aqui em BH não tinha banda de rock. Então, as bandas que surgiram, Sagrado Inferno, já foi nos anos 80, junto com Overdose. Né? Então, não tinha como se inspirar em outro tipo de som que não fosse o heavy metal. Só que nós não tínhamos técnica para isso, e não tínhamos também condições de instrumentos adequados.
Em São Paulo São Paulo sempre foi um mundo à parte, né? Uma cidade à parte, né? do resto do Brasil. E tinha mais facilidade com comprar aparelhos mais importados, enfim. Tudo isso permitia a eles uma técnica mais refinada da sonoridade. E em BH, não. As coisas não aconteciam aqui, não chegavam essas informações aqui. Então eu penso nessas duas situações. A falta de aparelhagem adequada, a falta de técnica nossa e a inspiração nossa que não vinha de bandas que tocavam um hard rock legal, um heavy metal bem tocado. A gente começou a se inspirar mais ouvindo LPs, Sub, essas coletâneas todas de hard rock, de punk, hardcore e punk. O Crucificados pelo Sistema. Eu acho que aí, todas essas bandas tinham mais esse apelo hardcore. Não à toa, até o Dudu, né, saiu lá com o moicano dele. Nosso tesão, acho que era muito mais punk e hardcore do que pelo metal. Uhum. Um som mais de atitude, né? Isso. E o Holocausto tinha essa relação que eu falei lá atrás, né? Que nós vivíamos num bairro muito pesado, o clima lá no nosso bairro era muito pesado mesmo. Então acho que a nossa identificação com o que os punks falavam nas letras se aproximavam mais da nossa realidade, né? Sempre sendo coagidos pela polícia, aquela coisa toda. A gente saía, porque a gente morava num bairro que, como eu falei lá, tinha zona boêmia, tinha igreja, aí tinha favela lá, traficantes, tinha fuga de assaltantes, fuga de presos, né, do departamento de investigação. Era um bairro muito pesado, a nossa realidade era essa. Então as nossas letras tinham que falar mais da realidade. Por isso a gente optou pelo português. E como, para não ser também só uma banda punk, né, qual que é a realidade que a gente pode falar? Então vamos falar da guerra. Porque se a gente for falar do punk, nós vamos ser mais uma banda de punk mesmo. Então foi aí que surgiu também esse lance do português com a realidade em cima da guerra. Porque o nosso dia a dia ali era quase que uma guerra. Era uma vida de trincheira. Sempre. Ali, realmente morar no bairro Lagoinha, Praça 12, não era uma coisa para os fracos. Não era mesmo. E para finalizar, Valério, você mencionou mais cedo, né, a coletânea de metal mineiro que você tem preparado, dentre outros projetos. Pensando nessa ideia de uma coletânea do metal mineiro, mas ampliando o escopo, abrangendo, pensando numa antologia, uma coletânea, que fosse mais uma antologia, abrangendo os 40 anos da história do metal de BH, que bandas que não podem ficar de fora? De 80, 90, 2000 pra cá. Aí você me ferrou. Mas aí pode ficar tranquilo, não precisa dar conta de todo mundo, que é impossível. Não. Esse é algo que se deixar uma banda de fora, eles vão ficar chateados comigo. Não, mas de imediato, quais que te ocorrem? Puta, caraca. Dos anos 80, todas. Agora cada um pensa em, né, quais são essas todas dos anos 80, né? Não, cara, essa pergunta sua aí é complicada, hein? De jogo é batismo de fogo, ué. Não, aí ferrou. Cara, essas bandas todas que estão aí. Divine Death, Pathologic Noise. Não, cara. Uma banda que eu sempre fui fã deles, eles sabem disso, eu os considero, inclusive, uma das bandas mais oitentistas, que é o Sepulchral Voice, que por um acaso da casa, eles nunca participaram de nenhuma coletânea nos anos 80, né? Inclusive, até algumas entrevistas que eles deram, até pro meu programa mesmo, eles falaram isso, que eles até entendem isso, porque eram tantas bandas boas dos anos 80, né, que não conseguiram lançar nada. E eles iam fazer parte dessa Reborn to Eternity. Eles iam gravar, tipo, amanhã, anteontem, eles iam gravar amanhã. 2 dias antes, o Cabelo me liga, Valério, a minha esposa está com suspeita de Covid. Então você avisa o pessoal do Sepulchral Voice. Vou aguardar o retorno, né, para saber se eles vão poder gravar ou não. E tem pessoas lá com comorbidades, então eles não puderam gravar e não participaram. Fiquei muito chateado, porque eu faria toda a questão do mundo deles participarem de uma coletânea com bandas dos anos 80, que eles realmente mereciam isso. Então, assim, tem muita banda boa agora em BH. BH continua sendo, né, o portal do metal extremo mundial. Eu sempre brinco, né, porque eu lembro claramente, né, a forma pejorativa que a Rock Brigade nos tratou sobre a coletânea, né? Sobre a coletânea Fernós, é uma coletânea com 4 bandas, todas iguais, todas apontando um monte de problema e nas letras, apontando um monte de problemas e nenhuma solução. Parece que ninguém lá toca nada, tudo igual.
Falei, gente, olha isso. Depois, né, tornou-se ali o nascimento do metal extremo. Então eu brinco, sim, BH é a capital mais caipira e extrema do planeta Terra. Porque naquela época tinha muito bairrismo. O pessoal lá de fora se achava, né, somente São Paulo e Rio de Janeiro. Nós éramos caipiras. Se não fosse pelos fãs, que eu vou chamar de aliados, eu duvido muito que essas bandas teriam crescido tanto, porque eles iam fazer de tudo para sempre denegrir com a imagem nossa aqui. Mas depois, né, até que parafraseando o Zagalo, eles tiveram que nos engolir. Cara, não tem como, não. As bandas de metal extremo do Brasil, de BH são respeitadas no mundo inteiro. Só que no começo, a Rock Brigade estava acostumada com aquele som lá, que eu falei anteriormente. Bandas excelentes de São Paulo, Árpia e tantas outras, né? Que toca Salem. Acho que é o Árpia, né, que toca Salem, não? Salem é a Cidade das Bruxas, é? Enfim, bandas boas. Eles não tinham essa referência aqui. Nós não tínhamos essa referência. Nós tínhamos referência de audição de metal e punk, hardcore, essas coisas mais, né, hardcore, enfim. Perfeito, general. E a gente te agradece a sua contribuição, disponibilidade. Imagina, eu que agradeço pela presença de todos aqui. Agora conta para nós essa história da sua mãe ser diretora do Bonfim, ela que viabilizou aí as fotos do INRI e as fotos mais do uma Holocausto vez, no Bonfim. é aquela história, quando eu estou envolvido em alguma coisa, as coisas vão se conectando. A sincronicidade do universo vai acontecendo. Toda cidade que se preza tem um mito urbano, né? Uma lenda urbana, melhor dizendo. BH tinha naquela época duas lendas urbanas, né? Que é o Alex, o capeta do Vilarinho, e a Loura do Bonfim. Então, minha mãe era administradora do cemitério do Bonfim. Minha mãe era amiga do Seu Pereira, de outro radialista, que eu esqueci o sobrenome dele, era até Capeta, não sei o que, Capeta. Aí o Seu Pereira, né, convidou minha mãe para ir ao programa dele, fazer uma brincadeira lá, uma coisa jocosa, lá, uma entrevista jocosa, sobre a tal da Loura do Bonfim. Obviamente, eu falei para todo mundo, não, gente, minha mãe vai aparecer na televisão, lá no programa do Seu Pereira. O Verdó já tinha ido no Seu Pereira, Kamikaze tinha ido, o Seu Pereira sempre fazia eventos, né, de rock, de festival, enfim, gincanas. Minha mãe foi. Todo mundo, obviamente, né, o programa mais assistido em Belo Horizonte, o pessoal do sarcófago viu a entrevista. Aí o Wagner, acho que foi o Wagner mesmo, falou com a Paty, né, da Cogumelo. Ó, a mãe do Valério é administradora do cemitério do Bonfim. Vê se tem como a gente tirar as fotos lá no cemitério do Bonfim. Cara, naquela época isso ia ser uma coisa assim, absurda. É uma blasfêmia mesmo, a gente ia queimar no fogo do inferno. Pô, as famílias mais tradicionais estão enterradas lá no Bonfim, pô. Aí eu falei com minha mãe falou assim, não, tudo bem, Valério, ó, assina uma coisa lá, né, uma notificação lá, para o rapaz estiver lá no horário lá, permitir que vocês façam as fotos lá. Aí, para matar, né, a jogada, a parte perguntou se a gente poderia ir junto, porque assim, no momento só ela tiraria foto de todos, né. Aí a gente falou assim, Paty, a gente não tem nada a ver com, né, satanismo, coisa e tal, mas se for para ajudar, a gente vai. Então nós tiramos as nossas fotos onde não tinha nada que caracterizasse, né, o cemitério do Bonfim. E assim foi. Foi uma coisa surreal, porque quem imaginaria, né, aquela situação toda que se transformaria a capa do INRI futuramente, né, e tendo ali por trás a mãe de um integrante de uma banda dos anos 80. Cara, isso não tem explicação. Não tem. Isso é realmente o universo conspirando a favor de toda a situação. Você acha que outra pessoa ia deixar? Primeiro, ninguém ia nem saber o que se tratava, que nem ia dar nem ideia. Um bando de cabeludos entrar dentro do cemitério do Bonfim para tirar foto, ia chamar a polícia pra gente. Mais uma vez iam chamar, para variar. Então, se não fosse minha mãe naquele momento ali, nada disso teria acontecido. É muito insano isso, cara. É muito insano. Bacana. E tem uma fotógrafa que eu vi que ela fez muitas fotos do Holocausto também, Wanda Guimarães. A Wanda Guimarães. Pois é, então, nos anos 80, tinha um bar que o Holocausto mais gostava de ir, que era o Metallic Space, da Wanda e do Balão. O Balão é o baterista do The Mist, conhecido como, não sei o que, Salles. Eu esqueci, o nome das pessoas eu até esqueço. Eu prefiro até o Balão, eu esqueci o nome dele. Cristiano Salles, que eu até brinco que ele é meu parente, que tem Salles com 2 L's. Ele achou esse bar no Alípio de Melo. O Holocausto, por ser de uma classe, que eu falei, classe média, né, baixa, a gente preferia ir lá do que na Savassi, né, que é onde o pessoal de outras bandas se reuniam,
ou de ir lá no outro lugar na cidade, não. A gente preferia ir lá no Olímpio de Melo. Então a Wanda era a esposa dele. E a Wanda já era fotógrafa, ela tira foto de tudo que você pensar, ela tirava foto. Então até que quando ela começou a postar, eu falei, cara, entrei em contato com a Wanda, você tinha que lançar um livro só com essas fotos, não fica jogando aí, não. Mas enfim, ela não teve assim, a visão, né, empreendedora de lançar um vídeo, cara, um filme só com fotos. Sensacional, é a Wanda. Já pode sair do personagem agora. Já tô boa. Tô liberado! Tá liberado. Beleza, meu povo.